Hoje eu vou falar sobre a criança tem que aprender. Será? Será que a criança tem que aprender? Por que a criança tem que aprender, né? De onde a gente tirou isso, né? A gente escuta muitas pessoas, muitos pais, muitos professores, né? Até mesmo pessoas que não são pais nem mães ainda, amigos, tios, avós, enfim. Acho que já tá meio que embutido na nossa cultura isso, né? A gente sempre escuta, não, mas a criança tem que aprender. Então, por exemplo, vem a chegada de um irmãozinho, né? E aí, normalmente, os pais pensam, não, ele tem que aprender que agora não é tudo pra ele, né? Ele tem que aprender que agora tem uma nova criança em casa e ele tem que dividir as coisas, né? Aí a criança vai para um parque ou vai até mesmo para a escola. E aí, novamente, o adulto, né? Não, ela tem que aprender a se relacionar, ela tem que aprender a se defender, ela tem que aprender que ela precisa ir para a escola, ela tem que aprender, né? Aí você tem um filho que é mais sensível, né, mais sentimental, tem dificuldade em lidar com a frustração, chora muito, é muito apegado com os pais, né? Aí outra pessoa, ou até mesmo o próprio pai, a própria mãe, olha para essa criança e fala, não, ele tem que aprender, tem que deixa porque ele tem que aprender. Tem que aprender a se defender, né? Tem que aprender que a vida vai dar muitos nãos para ele vai ter que saber lidar com isso. Então é importante para ele aprender. E a gente escuta, né? E se você está me ouvindo aqui, você deve estar imaginando outras frases que talvez você mesmo já tenha dito em relação a isso, ou já tenha ouvido. Ok, por que eu trouxe essa reflexão? Porque a gente está com essa cultura embutida de que a criança ela tem que aprender e a gente acha que ela precisa passar pelos problemas sozinha, né? Sem apoio, sem instrução, sem condução, para que ela aprenda. Então, por quê? Da onde vem isso, né? Isso vem da forma como a gente foi educado lá atrás. Imagina, gente, nossos pais. Hoje a gente vê famílias com 2 filhos no máximo. Quando a gente vê alguém que tem 3 filhos, 4 filhos, a gente acha que, nossa, que diferença, né? Não é comum hoje as pessoas terem tantos filhos. Mas lá atrás, antigamente, nossos avós, por exemplo, eles tinham muitos filhos, né? Pelo menos a grande maioria tinha lá 3, 4, 5. A minha bisavó, se eu não me engano, acho que ela teve 8 filhos, né? Entre 2 gestações de gêmeos. Então, assim, era muito natural os filhos acabarem se criando sozinhos, né? Imagina, a vida era mais difícil, né? A maioria trabalhava em roça, né, ou no campo. Então, assim, não era uma vida com muito conforto, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles tinham que se dedicar muito para poder ter comida, para poder ter um mínimo de conforto dentro de casa. Então, as crianças elas acabavam se desenvolvendo mesmo sozinhas. Não tinha tanta influência externa, né? Não tinha internet, não tinha contato, a gente não tinha contato com outras famílias diferentes da gente, a gente tinha só aquele ciclo de amizades aqui, era sempre um caminho mais fechado, a gente não tinha acesso a outras pessoas distantes. Então, normalmente a gente tinha o quê? Né, um contágio social que era igualzinho a nós, então não tinha como a gente ser hiperestimulado de alguma outra forma. Então, o que eu tinha era o que todo mundo deveria ter, então eu me conformava com isso, certo? A criança se desenvolver sozinha, ter que aprender, a mãe ir pra roça, ter que carpir, o irmão mais velho acabar cuidando do mais novo, né? Às vezes uma criança de 6 anos cuidava de um de 3, de um de 2, a gente via amadurecendo muito rápido, enfim. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então vem disso, a gente foi se desenvolvendo, isso eu tô trazendo lá bisavó, mas a gente for voltar lá atrás tem muito mais histórias. E isso veio embutido de geração em geração, né? Só que hoje a gente vive o século 21, né? E hoje dizer assim, a criança tem que aprender, é pensar com a cabeça lá de antigamente, num mundo completamente diferente, onde existe influência, as crianças estão sendo hiperestimuladas através da internet, né? Através da televisão, do contágio entre as pessoas, de uma vida corrida sim, como era antes, mas muito mais ausente, porque embora os pais trabalhassem muito antigamente, os filhos sempre estavam junto deles, né? Muitos filhos iam junto trabalhar. Hoje os pais trabalham, a criança fica com o babá, fica com o avô, ou fica na escola o dia inteiro. Então hoje é uma realidade completamente diferente. Então a gente acreditar nisso, a gente tem sim sérios riscos aí da criança acabar aprendendo coisas que eu não gostaria que ela aprendesse,
né? Eu como mãe, você como mãe. E uma vez eu estava lendo um livro da Louise Hay, e ela estava falando sobre ela estava usando uma metáfora, na verdade, da semente, né? Falando da semente, quando a gente planta a semente no solo para germinar essa semente. E ela, nesse livro, ela fala, né, que quando a gente planta uma semente no solo, essa semente, para ela crescer, para que ela floresça, né, para que ela dê frutos, para que ela se torne uma linda planta, ou para que você possa colher os frutos, se você plantou algo que é para o seu consumo, você precisa cuidar dela, né? Então, se a gente colocar uma semente no solo, na terra, e ficar olhando para ela e falar assim para ela, você tem que crescer, né? Você tem que crescer, você tem que crescer. Cresce, 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 né? Vai ficar aqui até crescer. Ela vai crescer? Ela vai se desenvolver? Ela vai dar frutos? Ela vai virar uma linda flor? Provavelmente a semente vai apodrecer se você não regar, se você não colocar, se ela gostar de sol, se você entender de plantas, você vai procurar antes, para poder ter uma planta, você vai procurar antes quais são as necessidades dessa planta, certo? Então você vai avaliar se você mora em casa ou em apartamento, se a planta gosta de sombra ou de sol, se você tem sol em casa ou não tem. A planta gosta do sol da manhã, do sol da tarde. A planta precisa de água todos os dias? Não, só uma vez por semana. Existem vários tipos de planta. E normalmente a gente estuda isso antes para que a gente consiga cuidar, né, daquela planta dentro da nossa casa. Por quê? A gente precisa entender as necessidades dessa planta para a gente poder dar para ela o que ela precisa e ela florescer. E por que com a criança é diferente? Porque com a criança eu não preciso entender quais são as necessidades dela. Ela é que tem que se encaixar nas minhas. Porque com a criança eu não tenho que investir em água todos os dias, né? Se ela gosta de sol, se ela não gosta de sol, na metáfora, né? Eu penso, ela tem que aprender, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver. Se eu cuido de uma planta, por que eu não vou cuidar do meu filho e da minha criança? Se eu estudo para cuidar de uma planta, por que eu não vou estudar para cuidar do ser mais precioso na minha vida, que é a minha criança? Então, é uma cultura, gente, que vem de geração em geração e que a gente vai conduzindo no piloto automático sem essa reflexão tão importante que eu tô trazendo hoje para vocês. Então, criança, ela não tem que se desenvolver, tá? A criança, ela se desenvolve. A criança, ela não tem que aprender. A criança, ela aprende. E você é que tem que ensinar. É você é que tem que regar, que tirar ela do sol, colocar ela no sol. É você que tem que instruir, que tem que guiar essa criança, tá? É você que tem que dizer para ela como é que vai ser o primeiro dia de aula dela, tá? Como é que você vai desenvolver a coragem, se é o que ela tá precisando, a autonomia, se é o que ela tá precisando, a resiliência, se ela tá precisando disso, né? Se a tua criança chora demais quando uma outra criança vem e tira um brinquedo dela, ou empurra, ou briga com ela, é você que tem que desenvolver nela, que tem que ensinar para ela a expressar as emoções. Não adianta deixar a tua criança lá e ela vir, mãe, meu amigo brigou comigo, e você fala assim, agora resolve lá com seu amigo. E aí se alguém, né, da educação, da parentalidade, quando a gente fala, mas por que você está fazendo isso? Porque tem que aprender, tudo chora, tem que aprender. Não, ela não é uma planta, né? E ainda que se fosse uma planta, morreria se você pensasse dessa forma. Ela é a sua criança, ela precisa crescer, ela precisa aprender e você é que tem que ensinar. Então, quando a criança vem com a gente com esses problemas, você precisa olhar para aquele problema, entender o que é que está faltando de habilidade naquela criança e como é buscar recursos de como você vai ensinar, certo? Então, vamos lá. Isso volta com o vídeo que eu fiz ontem. Quem assistiu a live de ontem vai entender um pouco do que eu tô falando. Quem não assistiu, eu vou subir pro YouTube. Ainda não subi, mas eu vou subir hoje pro YouTube. E aí você consegue assistir a live de ontem. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu preciso desenvolver em mim a habilidade de extrair da criança um raciocínio sobre a situação e um foco em solução, certo? Porque também não adianta nada eu chegar para a criança e falar assim, filho, não liga pro teu amigo, né? Deixa ele para lá, vai brincar com outro, ou vem brincar perto da mamãe.
Quando eu instruo dessa forma, diante de um conflito, eu estou dizendo para a criança, comigo você está seguro, longe de mim você não está seguro. Ou ela pode interpretar, minha mãe resolve as coisas para mim, eu não sei resolver sozinho. Então é por isso que eu preciso desenvolver a habilidade de fazer perguntas para minha criança, para que eu consiga, né, extrair dela o raciocínio que eu já estou tendo e o foco em soluções de conflito. Ok, filho? Por que é difícil para mim, como mãe, né, ter esse pensamento? Porque quando vem uma situação dessa, o nosso cérebro, ele vai fazer, né, uma volta. Quem viu a live de ontem vai entender. Vai voltar para tentar achar uma memória de referência para saber lidar com a situação. Se eu não construir isso, eu não vivi isso, né, na minha infância ou na minha vida adulta, tempos de reflexões, tempos de criações, né, de perspectivas diferentes para achar uma pergunta certa, fazer a minha criança refletir, eu não vou ter respaldo, não vou ter recurso. Então eu fico, meu Deus, o que eu falo nessa hora, né? Eu não sei o que eu falo, não aprendi a fazer assim, como é que eu ajo agora? É por isso que eu preciso estudar. Quanto mais eu estudo parentalidade consciente, quanto mais eu estudo a perspectiva sobre a criança, quanto mais eu aprendo a fazer perguntas para mim mesma sobre o que eu estou sentindo, por que da minha reação, por que disso, por que daquilo, mais eu desenvolvo essas memórias de referência para depois eu conseguir conduzir a minha criança de uma melhor forma. Certo? E aí quando eu aprendo isso, eu crio gatilhos e diante de qualquer situação eu aprendo a ser diferente. E é assim que funciona, gente, tanto para mim, quanto para vocês, quanto para qualquer um. A gente precisa aprender a conduzir as coisas assim, pra gente desenvolver habilidades diferentes nos nossos filhos. Enquanto vocês pensarem que a criança, ela tem que aprender, ela pode sim aprender sozinha, mas nem sempre ela vai aprender da melhor forma, né? Nem sempre ela vai ter os recursos necessários para desenvolver a inteligência emocional. Normalmente, quando a gente não sabe o que fazer diante de uma situação e a gente não tem instrução, a gente não tem a condução dos nossos pais, dos nossos adultos de referência, o nosso cérebro vai buscar uma informação aleatória. Talvez a resposta que a sua criança encontre seja uma resposta que fuja dos teus princípios e dos teus valores. Talvez ela interiorize baixa autoestima, talvez ela interiorize que ela precisa se vingar de um amigo, que ela precisa passar a perna no outro. A gente não sabe como é que esse cérebro vai agir, tá? Porque ele é imaturo e ele é puramente emocional. Ele vai pelas emoções e não vai ter tanta facilidade em racionalizar isso, entender as consequências das escolhas que ele fizer. É por isso que ele precisa de você, né? A lei não fala, a gente não deve deixar a criança sozinha porque é um abandono de incapaz. Por que é abandono de incapaz? Porque a criança ainda não tem essa autonomia para decidir e definir as coisas totalmente sozinhas, né? Sendo vulneráveis, tem que aprender, jogar ela lá na boca do lobo, né? Ela pode sim ser engolida, ela pode acabar se ferindo e se machucando. É por isso que a gente tem que estar ao lado, guiando, conduzindo, fazendo ela pensar. Entendi. E o que você vai fazer agora com isso? O que você acha disso ou disso? E aí a gente vai criando memórias de referência a longo prazo e fazendo com que essa criança sim aprenda, mas não porque ela teve que aprender, mas porque ela teve você ao lado dela, guiando, instruindo e conduzindo. Tá certo? E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês, espero que esse assunto tenha contribuído pra maternidade de vocês e paternidade de vocês, tá? E a gente se vê amanhã de novo, mais uma live por aqui. Não esqueçam de subir lá no YouTube, entrar lá no YouTube, compartilhar vídeos, tá? Com pessoas que vocês conheçam que, de uma certa forma, vai contribuir para eles também no aprendizado. Beijo, fui!